aproximação com antecedência. Afinal, sabe quanto tempo falta para chegar ao destino. Vamos a um pouco de prática. Essa aeronave é um Cessna C-208B Grand Caravan, um monomotor simples. É perfeito para demonstrar o uso do VOR. Esse é o painel da aeronave. Eu vou aumentar aqui o painel de rádio para a gente poder demonstrar. A pilha de rádio desse avião tem 5 sintonias, sendo 2 para comunicação, 2 para navegação VOR e 1 para ADF. Essa é comunicação 1, comunicação 2, navegação 1, navegação 2 e ADF. Vamos sintonizar o nave 1 na frequência do VOR de Congonhas, frequência 116,9. Portanto, a gente altera aqui 116.9 e aperta esse botão amarelo para trocar a frequência que está em standby para a frequência que está atual, que é 113.7. Apertou, trocou a frequência. Se você apertar o botão Nave 1 em cima no painel de rádio, você vai poder ouvir o áudio que é transmitido na frequência do Nave 1. No caso, você vai ouvir o código Morse de Congonhas. Mas você não precisa deixar esse botão ativo, porque você não precisa ficar ouvindo isso. Basta que os instrumentos do avião possam usar a frequência. Pelo que a gente viu, a frequência está corretamente configurada. Vamos ajustar também o Nave 2 para a mesma frequência, 116.9. Então, definiu no standby, trocou, está configurado. Vou voltar o painel para o tamanho normal para poder usar. Esse instrumento é o HSI, Horizon Heading Indicator, ou indicador de direção horizontal. Ele é um instrumento que mostra a situação da navegação de acordo com o VOR sintonizado no Nave 1. Nele podemos definir qual radial queremos seguir, então saber se estamos voando nela ou não. Esse instrumento possui muitos detalhes que você deve estar atento. Vamos a eles. Repare que o instrumento é circular e possui no seu fundo os números das radiais de 0 a 360. Aqui são representados por N, 3, 6, 9 e assim por diante. Isso significa norte, 30 graus, 60 graus e por aí vai. Repare que existe uma seta em cima desse fundo, essa seta amarela. É por essa seta que informamos ao instrumento qual radial do VOR queremos seguir. Neste caso, estamos informando que queremos seguir a radial 360. Para mudar isto, basta girar o botão OBS que tem ao lado do instrumento. Vamos definir a radial 045. Repare que a seta no meio do instrumento se dividiu em duas partes, e a parte central se deslocou para a direita. Essa posição da seta indica que a radial selecionada está no lado direito da aeronave, ou seja, estamos voando à esquerda da radial que queremos seguir, que é a radial 045. Veja no mapa. Para voar sobre a radial, teremos que mover a aeronave para a direita.
Vamos fazer. Então, fazemos uma curva para a direita, tentando alinhar a proa da aeronave diretamente sobre na direção da radial. Nós vamos ficar sabendo que nós estamos aproximando da radial quando a parte central da seta começar a se mover. Vou avançar um pouco o vídeo. Repare que a barra está indo para o centro do instrumento. Cada ponto no centro do instrumento equivale a 2,5 graus, 2 radiais e meia. Repare que a barra começou a se mexer. Isso significa que nós estamos nos aproximando da radial que nós escolhemos. Agora repara que a barra ultrapassou a seta e está indo para o outro lado. Está ficando à esquerda da seta. Isso significa que nós ultrapassamos a radial que nós definimos, 0,45. Quando queremos voar numa radial, temos que manobrar o voo para interceptar a radial. E quando estivermos próximos, devemos manobrar novamente para manter a radial, e assim voar dentro dela até chegar ao seu destino. Vamos ver como seria. A radial está à esquerda da seta, então vamos virar o avião à esquerda. Agora que a barra começou a se mexer, vamos virar à direita para alinhar o avião com a radial. O avião, você sabe que o avião está alinhado com a radial sempre que a seta amarela está apontada para cima e que a parte central da seta está alinhada com o restante dela, como agora. Estamos alinhados à radial 045. Ali ao fundo vemos o aeroporto de Guarulhos. Agora que sabemos como seguir uma radial, precisamos saber se estamos indo em direção ao VOR ou se estamos indo para longe do VOR. Claro, imagine o caso de Congonhas. Se eu seguir a radial 250, eu vou para Curitiba. Mas como eu faço para saber se eu já passei por Congonhas ou não? Existe no meio do instrumento uma pequena seta que pode estar para cima ou para baixo. Quando essa seta está para cima, significa que eu estou indo em direção ao VOR, eu estou me aproximando do VOR. E que, se eu continuar nesta radial, em algum momento eu passarei por cima do VOR. Passar por cima de uma estação VOR significa bloquear o VOR. Quando você bloqueia o VOR, a seta se transforma em um bloco vermelho e branco, em algumas aeronaves, não nesse caso. E quando você está se afastando da estação VOR, a seta vai apontar para baixo. Em algumas outras aeronaves, no lugar das setas aparecem as palavras to e from. To significa que você está indo em direção ao VOR e from significa que você está se afastando do VOR. Por último, o DME serve para mostrar a que distância você está da estação VOR. Geralmente, o equipamento do avião também calcula a velocidade em relação ao solo. Neste caso, estamos a 10 milhas náuticas da estação e estamos voando a 94 nós. Essa informação é útil, pois no avião o velocímetro airspeed mede apenas a velocidade da aeronave em relação ao ar, por meio de um tubo pitot. Essa informação pode estar incorreta, pois o vento influencia na marcação da velocidade.